capítulo 4, versículo 7 até o 12. Acredito que nesse tanto tempo que a gente está junto, né? Já falando, vocês já estudaram, já. Mas a gente acredita que a palavra, ela é a palavra de Deus, né? Amém. Autoritária, a palavra poderosa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 7 ao 12. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, algo muito belo da palavra é que a palavra ela se completa, né? Então, na quinta-feira que nós tivemos a comunhão, nós mostramos um pouco o capítulo 1, quando Paulo entende que a igreja, que é constituída de pessoas que receberam fé para a salvação, e Paulo ele se alegra que a igreja de Éfeso, eles eram pessoas que haviam recebido fé. Ele fala, eu sou grato a Deus. Qual é a gratidão de Paulo? É que os efésios receberam a fé. Estava ali no quarto, a minha filha está aqui, aí a minha filha está naquela pré-adolescência e descobrindo a fé, né? É vibrante quando nossos filhos, né, descobrem a fé. Eu falei, gente, eu poder aqui sentado com a minha filha explicando a fé. E a fé é algo que Deus nos deu, né? Existe a fé natural e existe a fé da salvação. Paulo está tratando aqui no capítulo 1, no versículo de número 15, quando ele fala, por isso também eu, vendo a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, Paulo define a fé. O que é a fé? A fé é no Senhor Jesus Cristo. Fé é todo aquele que recebe, Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé não vem de nós, é dom de Deus. Tito 1 diz que a fé é dos eleitos de Deus. Judas, capítulo 1, que só tem um capítulo, ele diz que nós batalhamos pela fé que foi dada aos santos. Então a fé é algo que Deus colocou em nós. E o amor também, Paulo também traça do amor. Só que aqui ele está falando no ambiente da igreja. Eu quero trazer essa experiência a partir do versículo 17, 18, quando ele fala, né, que são três coisas elementares, que isso deve não só caber à igreja como a totalidade, mas três coisas nesses versículos 17 e 18 do capítulo 1 cabem para os chamados ao ministério. Os vocacionados, os chamados para cuidar da igreja. Que eu acho que a coisa que mais a igreja necessita é de homens com sabedoria. Isso Paulo, ele começa aqui dizendo aqui, vocês têm que ter espírito de sabedoria. E nós explicamos o que é a sabedoria. Tiago chega a dizer que a sabedoria, ela é uma proposta que cabe a todos os que receberam fé para a salvação. Todos os que são salvos podem pedir sabedoria a Deus, que Ele dá livremente. E eu acredito que toda falha ministerial, cuidado da igreja, é falta de sabedoria espiritual. Como eu expliquei, né? A sabedoria não é algo que se aprende em universidade, na faculdade de teologia, universidade secular. Não, o que é sabedoria? A sabedoria, no grego, é sofia, significa aquilo que Deus coloca em você para te levar mais para Jesus Cristo. Aleluia. É o que te atrai mais a Cristo. Se você começa a ler, começa a estudar para ficar soberbo, essa sabedoria, Tiago diz que ela é humana e demoníaca.
que te torna soberbo. Já vi as pessoas que falam assim, né? Não, eu fui num lugar, o irmão falou assim, não, eu tenho 23 diplomas, e me mostrou. Mas o coração do irmão era tão soberbo, era tão, né? E Provérbios diz que a altivez precede a ruína. Então o que a sabedoria faz? A sabedoria, ela nos humilha. Ela pega a nossa inteligência sábia, filosófica, e ela diminui a gente. Para a gente dar glória para Deus no estudo bíblico, na exposição bíblica, no aconselhamento pastoral, na visita aos irmãos. Segundo, Paulo mostra aqui que não é só a sabedoria. Ele também diz que, eu acredito urgentemente, que o ministério precisa de revelação. Não é assim, diz o Senhor. Ah, olha, revelação não é assim. Olha, irmão, eu nunca vi o irmão, mas Deus... Não é isso, irmão. O que é a revelação? A revelação é primeiro aquilo que te empurra para a palavra de Deus. A gente precisa de ir às Escrituras e interpretar. Estava explicando. A Esther me perguntou assim, pai, como se entende a Bíblia? Eu falei, filha, você tem que ler como a Bíblia é, literalmente. A revelação das Escrituras mostra que as Escrituras pode ser lido da criança, irmãos. As crianças podem entender as Escrituras. Os pré-adolescentes podem entender as Escrituras. Os adolescentes podem entender as Escrituras. Os homens mais maduros podem entender as Escrituras. Porque ela pode ser lida literalmente, como é mesmo. No princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma. É assim que é. O irmão falou, você acredita nisso aqui? Eu falei, sim. Do jeito que está escrito, está escrito. E eu creio no que está escrito. Então, a questão da revelação não é que é mistério. Ah, é mistério. Não, irmãos. O que o Senhor tem para revelar, Ele já revelou nos 66 livros. Aleluia. Ele já mostrou para o homem. Então, o ministro na igreja precisa de revelação das Escrituras. O nosso pastorear nas casas tem que ser com as Escrituras. As nossas músicas têm que ser com as Escrituras, a revelação das Escrituras. E outra coisa, que eu acho que é a questão mais urgente. No versículo 18, Paulo diz, tendo os olhos do coração iluminado. Servir a Deus não é uma questão de proposta, é como o Léo orou, né? De que a gente sabe o que vai fazer, que a gente vai construir a igreja. E, irmão, é tremendo. Porque quando a gente ora, Senhor, nos faz entender que a igreja de Deus não é a igreja dos homens. Para a gente orar nesse sentido, a gente começa a perceber que a igreja não é nossa, que os irmãos não são nossos. O que nós somos? Nós somos simples mordomos, dispenseiros da sabedoria de Deus, da revelação de Deus, mas nós precisamos de iluminação para que o nosso coração não seja soberbo, para que a gente não bata no peito e fale, ah, olha, a igreja se tornou isso porque, né, eu sou um bom ministro. Não, irmãos. Atos 20, 28, Paulo diz, a igreja de Deus, a igreja não é de homens, a igreja, entendo o que eu vou falar, não é de ministério nenhum, não é de ministro nenhum, não é de convenção nenhuma, a igreja é de Deus. E Lucas diz assim, a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. E Paulo começa a mostrar, no capítulo 4, que nós lemos, versículo 7, que essa igreja, com ministros sábios, com revelação e iluminação no coração, eles receberam uma coisa que é chamada de graça. É interessante, né? Ele diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por que Paulo está falando de graça no capítulo 4, versículo 7? Se ele já não falou de graça no capítulo 2, versículo 8, pela graça. Mas tem duas graças, sim. A graça do capítulo 2, versículo 8, é a graça que te fez filho. Você estava morto em delitos e pecado, na ruína, o diabo te governando,
os demônios, o mundo. E de repente, Deus, cheio de misericórdia, ele foi ao seu encontro. Você estava lá, sem nenhuma perspectiva de vida, nas drogas, na bebida, perdido, problema de casamento. E de repente, o Deus da graça te encontrou. E Paulo chama isso, é interessante que Paulo diz assim, é pela graça, irmão. Graça é favor imerecido, não é para pessoa boa. A graça que te salva, percebe, não é para você ser o melhor entre os irmãos da igreja. Ou o maior entre os irmãos da igreja. O que a graça é? A graça é um dom que te mostra que você precisa de depender de Deus constantemente. E quando a fraqueza de Paulo é evidenciada lá em 1 Coríntios, né? Que Paulo ora porque as nossas fraquezas, problema de família, doença, eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe para estar com os irmãos e eu estou com dor de cabeça, nariz entupido. Eu estava orando pela manhã e a palavra é essa, irmãos. Qual foi a oração de Paulo? Senhor, esse espinho na carne me humilha. Não tem coisas que humilham? A nossa experiência, né? Porque hoje parece que o mundo cristão, ninguém quer sofrer, ninguém quer perder. E Paulo caiu nessa. Eu quero ser vitorioso. Eu quero, né, viver uma vida cristã de vitória. Aí ele orou 3 vezes. Senhor, retira o espinho na primeira vez. Senhor, retira esse espinho, me humilha, retira o espinho. Depois ele confessou, Senhor, o que ele fala? A tua graça, irmão. A salvação é sempre pela graça. E Paulo diz, a tua graça me basta porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que a salvação é pela graça? Porque eu e você, todo ministro chamado, membros da igreja local, todo mundo precisa experimentar a fraqueza. Aí nós temos fraqueza no casamento, temos fraqueza no cuidado dos filhos, temos fraqueza na experiência de doença e enfermidade. Por quê? O que basta é a graça, irmão. Quando você olha para o versículo 7, que graça que foi dada como dom para mim? É a graça do serviço. A graça que te salvou é a graça que pode te tornar ministro. Não é belo isso? A graça que te basta é a mesma graça que diz assim para você, olha, eu estou com você. Aí a gente olha para a gente, estou falando de mim, irmãos. Quando você olha, a gente chegou Jeremias, né? Jeremias que fala, Senhor, eu sou, é Jeremias que fala, não é Moisés, né? Eu não falo, Senhor. Eu não sei falar, porque Moisés era gago. E quando Moisés se viu sem conseguir completar uma palavra e é chamado por Deus, qual é o desespero de Moisés? Eu vou ter que representar Deus. Quem representa Deus tem que falar. Imagina Léo chamado para ministrar como pastor, Marlon como pastor, ele como diácono, fulano como diácono, ciclano como diácono. Aí chega, o que os irmãos vão fazer? Não é? Moisés falou, o povo vai rir de mim, Senhor. Aí Deus foi taxativo, irmão. Porque todo chamado é o chamado da graça. Não é você que vai fazer. É a proporção que Deus vai te dar. É a porção que Deus vai te dar. Que a gente estava conversando aqui. Que você fala assim, cara, vou falar isso. O esboço está em você. Né? Já passou por isso, pregando para os irmãos. Você fala, caramba. Por quê? Deus falou para Moisés, quem fez a boca, Moisés? Ele falou, o Senhor falou, quem fez sua boca sou eu. Irmãos, é a proporção, e Paulo diz assim, ela foi dada a cada um, porque a graça foi dada a cada um, segundo a proporção do dom. Porque essa graça é um chamado especial para quem vai cuidar da igreja. Então na igreja, entenda uma coisa, a igreja, o corpo de Cristo, a igreja local, onde os membros daquele lugar reúnem. Não pense que todo mundo é chamado para o ministério, não, irmão. Todo mundo é sacerdote em Deus. Eu estava explicando para minha filha. O véu foi rasgado, todo mundo entra, todo mundo vai à presença de Deus.
Mas Deus ainda tem um grupo de homens que ele precisa usar para cuidar da igreja. Olha só, Efésios 3:2, Paulo diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação de quê? A graça. Da graça. A palavra dispensação no original grego é oikonomia, significa mordomia. Tá vendo a esposa do Léo? Ela está servindo como uma mordoma para a gente. Prepara o café, prepara a janta. Não é isso que o mordomo faz. O que o mordomo faz? Ele pega o alimento processado na cozinha, bota na bandeja. Sabe quem nós somos, irmãos? Nós não somos superstar da igreja. Nós não somos super pastores. Por isso que nós somos chamados para pregar a dispensação mordomado da graça de Deus. Aleluia. Porque se você não tem uma mordomia, você bate no peito e fala assim: eu sou um grande pregador. Já viu pessoas assim? Sou conferencista internacional. Não, irmão. Está aqui, olha só, o capítulo 3, versículo 7 e 8, Paulo diz assim: do qual fui constituído ministro, conforme, olha, o dom da graça a mim concedida segundo a força do seu poder. Quem é Paulo? Ele diz assim: a mim o menor de todos os crentes. Ai, hoje você vê, né? As pessoas querem ser o maior. Ele chega, um irmão falou assim pra mim, não tô puxando o braço pra mim, não, o irmão falou assim pra mim: irmão, o que você acha de um irmão no ministério pastoral que ele chega e ele corre pro hotel com a família e fica lá e só vem para pregar? Eu falei: não acho nada, não vou criticar ninguém. Aí o irmão falou: irmão, você não acha que o pastor ou irmão deveria ficar com os irmãos? Você é pai. Como que você faz? Os seus filhos ficam num lugar e você fica no outro? Você imagina, eu chego aqui, eu falo: Léo, cadê seus filhos? Não, meus filhos vivem em outro lugar, eu vivo aqui com a minha família. Não, irmãos. O nosso chamado como pai espiritual dos irmãos é viver no meio da família. Aleluia. Porque nós não somos super ministros, nós somos como Paulo, somos o menor de todos os santos. Na verdade, o maior não somos nós. Jesus falou: aquele que quer ser maior, né? Jesus literalmente diz assim: é o que? Diácono. Ele usa a expressão diaconia. É o que serve. Hoje é o contrário. O cara escreveu 3 livros, ele quer ficar no hotel. Se o canal dele no YouTube tiver 1 milhão de ele vira logo conferencista internacional. Mas Paulo diz assim, ó: me foi dada esta graça de pregar às nações o evangelho das riquezas. Isso, a riqueza é do evangelho, não é sua. Você é o menor. Amém, irmãos? Amém. Como irmãos no ministério vocacionados para cuidar da igreja, nós somos os menores. Aí Paulo, no versículo 8, ele diz assim: porque diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ministério... Da onde vem o ministro? Aquele irmão é pastor. Vem da onde o ministério? Ele é ministro. Como a gente associa um líder da igreja hoje? Ele veio da onde? Fala, irmão. Qual é o nome que a gente associa? Seminário. Só que aqui no versículo 8, Paulo diz que os líderes da igreja vêm de uma coisa chamada a obra de Jesus. Ele vem dessa essência chamada obra da cruz. Ele diz, ele, Jesus Cristo, que se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou no 3º dia. Olha de onde vem o seu, o meu, o seu ministério. Não é da sua capacidade. É assim, Jesus encarnou, viveu, morreu. É isso que o versículo 8 diz. Ele desceu às regiões inferiores da terra. No 3º dia ele ressuscitou. Ficou 40 dias aqui
pregando entre os discípulos. Depois de 40 dias ele subiu aos céus. Aí Paulo diz que ele, olha só no versículo de número 9, olha como a Bíblia é linda, ele diz assim, olha, quer dizer que subiu, ascendeu aos céus depois que morreu, ele ressuscitou, subiu aos céus, senão ele também desceu, ele se encarnou, desceu nas regiões inferiores da terra. Aí Paulo diz no 10, aquele que desceu também subiu. Paulo enfatiza, ó, ministério vem da obra de Cristo, morte, ressurreição e ascensão. Aí ele diz, para encher. Só, irmãos, quer saber o que é ministério? É que Jesus pega homens que você fala assim, não é possível. Te contar só um. Spurgeon. Você quer saber? Compra a biografia de Spurgeon. Não tem formação acadêmica, não tem teologia, tem nada. O senhor pegou um jovem. Quando as trevas inundaram a Inglaterra, ninguém pregava mais, ninguém lia mais a Bíblia. Aquele jovem do interior de Londres, da zona rural, Deus pegou ele como dom. É aquela vitória de Cristo. Spurgeon era aquela vitória do Senhor. Levou aquele menino para Londres e varreu a Inglaterra. E todo mundo falou, da onde ele veio? Quem é ele, irmão? Não é quem é ele, é quem é o Cristo dele. É o que o Cristo dele fez para ele ser o que ele é. Hoje a gente não, a gente fica procurando diploma. O que a gente olha na mão do ministro? O anel de... Fica atrás de anel, não, irmão. A gente tem que olhar para a cruz. Quer saber se ele é ministro? O quanto da cruz ele prega. Aleluia. O quanto a mensagem da cruz está na pregação dele. Então Paulo está mostrando aqui, Paulo tira esses versículos aqui, o versículo 8, 9 e 10 do Salmo 68, 18, quando diz assim, subistes às alturas, levou cativo o cativeiro, recebeis homens como dádivas. Você sabe o que é isso? Na salvação, Deus te salva. O Evangelho da Graça te alcança. Aí, dentro desse perímetro da salvação, Deus coloca uma proporção. Qual é o nome do irmão? Fagner. Fagner. Aí Deus coloca uma proporção no Fagner, no Marlon, no Beto, no Léo, no Léozinho. E eu vou mais longe, até em irmãs. Aí, sabia que a igreja tem diaconisa. Não tem presbíteras e nem pastoras. Mas tem diaconisa, tem irmã chamada para o ministério de aconselhamento. E tem irmãs que têm o dom de ensino, entenda. Verdade ou não? Tem, irmão. Porque aqui Paulo está trazendo o Antigo Testamento para mostrar a essência daquilo. Aí Paulo diz, ó, essa dádiva que Deus vai dar à igreja, olha só, o Salmo diz assim, são pessoas rebeldes. Nem vou te contar a minha história. Jesus falou, aquele cara ficava tomando cachaça no bar, daqui a pouco o Senhor levanta ele, cheio de dons. Não foi nem para a faculdade de teologia, ele tem uma capacidade espiritual, Deus dá um dom. Quer conhecer um homem com dom, que Deus varre, e todo mundo... Paulo Júnior, Renato Vaz, nenhum deles tem formação teológica. E falam para milhares de pessoas. Ou seja, é o que Paulo está interpretando no Salmo 68, dizendo assim, para que o Senhor... olha isso aqui. Por que Deus te levantou, Léo Marlon? Para que o Senhor habite no meio do seu povo. Aleluia. Como que o Senhor vai habitar no meio de Israel? Chamando Moisés, irmão. Só que Moisés se sentia capaz. Não é assim? Quando a gente vem, né, a gente confia na nossa capacidade. Ele matou lá o... Como que é? O egípcio, pensando que Deus estava enviando. Deus vai me enviar para libertar o povo. Deus falou, chega, Moisés. Ele foge. Quando ele foge, o ministério dele começa lá no meio das ovelhinhas de Jetro. Que ele casa, né, com as filhas de Jetro. E de repente ele vai pastorear o rebanho do sogro. Quando ele começa a pastorear, ele vê Deus o que numa sarça ardente. Ele se aproxima e Deus fala, Moisés, qual é o início do chamado? Para Deus habitar, como o Salmo 68, 18 diz, no meio do seu povo. Tira a sandália dos seus pés. Irmão, que tem de gente na igreja calçado. É o meu diploma.
Ah, é o meu ministério. Já viu que bota o nome até dele? Irmão, quando... Imagina a gente aqui na igreja local e meter... Ah, não, irmão. É o ministério Fábio Falcão. Tem misericórdia da gente, irmãos. O que existe aqui em São Gonçalo, em Cabo Frio, em outros lugares, é que os dons de Deus foram dados a vocês e a gente só vem como irmãos no ministério e ajuda a igreja. Aleluia. Então Paulo continua no versículo 11 e 12, ele mostra quem é o dom. O que são os dons? Os dons são pessoas. Aí ele diz, primeiro dom, é o ministério apostólico, que os apóstolos são aquelas pessoas enviadas. Ah, quem é apóstolo? Tá na moda, não tá? Já viu na televisão? Apóstolo fulano, apóstolo cicrano. Hoje eu quero te mostrar que todo mundo é enviado. Sabia disso? Você é enviado. Não existe uma classe apostólica que eles se autodenominam, tem uma convenção apostólica que consagra ele e fala, não, ele tem... Hoje, se você tiver pelo menos 5 igrejas locais, você já pode ir para uma convenção que eles metem no céu apostólica. Irmão, isso é antibíblico. Quem são os apóstolos? Os apóstolos foram aquelas pessoas enviadas por Deus que primeiramente eles viram Cristo encarnado, que viveu, morreu, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu ao céu e enviou o Espírito Santo para gerar a igreja. Se você me perguntar, Fábio, você viu Jesus encarnado? Não. Você viu quando Jesus ressuscitou igual Maria? Igual Pedro, Tomé, até Tomé? Não. Então eu não sou apóstolo. Ninguém, não. Vamos lá. Augusto Nicodemo, naquele livro Apóstolo, ele diz assim, apóstolo bom. Apóstolo morto. Vamos falar? Apóstolo bom, irmãos, é os que morreram. Segundo, os profetas. Hoje está uma onda em São Gonçalo, onde eu moro em São Gonçalo. Aí tinha lá e pintaram de preto, aí o cara escreveu assim, o último profeta dessa geração. Eu falei, só faltava essa agora. Quem são os profetas, irmãos? O que é o ministério profético do Novo Testamento? É a pessoa... O que é o profeta? O fulano é profeta. O que é profeta? Profeta no grego significa profeteu. Significa aquele que declara, que proclama, que prega. Se você pregar, você é o quê? Profeta. Você fala a palavra de Deus. Profeta não é aquela pessoa que fala assim, assim diz o Senhor. Não, irmãos. Profeta é quem abre a Bíblia, quem explica a Bíblia. Por quê? Quando você pega 1 Coríntios 14:3, a função do profeta, você é profeta. Você pregar na igreja local com 3 elementos. 3 elementos constituem o ministério profético na igreja local. Primeiro, o irmão está sentado lá, você começa a pregar a palavra expositivamente, extemporaneamente, evangelisticamente, do jeito que for. A palavra tem que ter 3 funções. Primeiro, ela tem que edificar a igreja local, ela tem que exortar a igreja local e ela tem que consolar. Entendeu? O profeta é quem abre a Bíblia, explica a Bíblia, edifica a igreja, exorta a igreja. Ele não fica falando, irmão, assim eu vi. Nada disso, irmão. Quer ver? Quando você pega Efésios 3:5, Paulo diz assim, o qual em outras gerações nos foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos apóstolos e os profetas. Quem eram os profetas? Estavam no primeiro século. Ou seja, não temos o ministério profético original. Terminou. Alguns vão me acusar aqui, mas pode acusar, eu não creio em ministério apostólico e não creio em ministério profético na igreja. Eu creio que irmãos em qualquer lugar podem ser enviados. A grande comissão é para todo mundo. Todo mundo é apóstolo hoje. Mateus 28:18-20. Aleluia. Ide pelo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho falado.
todo mundo pode sair, né, como embaixador de Deus na terra, ou como um profeta, bater numa casa, oi, estou aqui, isso é profeta. A pessoa está ali, você edifica ela com o ministério da palavra. A pessoa está com um problema familiar, você dá uma palavra de exortação, né? Levanta. Hoje a gente vê um ministério profeta, o cara. O irmão foi levantado, o irmão ficou meio balançado. Eu falei, é a profecia, irmão. A profecia, né? Fala. Querendo ou não, você já se sentiu assim? Eu já me vi assim. Você está em certos ambientes, dá vontade de correr para beber água. O Senhor está falando com você através da palavra. Te edificando, te exortando. E às vezes você precisa de consolo. Então o ministério profético acabou. Amém. Todo mundo pode ler a Bíblia e como profeta edificar a igreja. Então o que existe hoje? Eu estou reunindo na igreja aqui com os irmãos de Angra dos Reis. 3 ministérios que têm que existir na igreja. Creio nesses 3, não abro mão deles, são essenciais à igreja. Quais são? Evangelista, é essencial à igreja. O ministério evangelístico, irmãos, é uma necessidade urgente. Não estou falando do evangelista, igual Billy Graham. Isso aí é questão histórica, igual Moody. Não estou falando disso não. Estou falando que todo irmão dotado com esses dons do Espírito Santo, com capacidade espiritual para ministrar a igreja, ele tem que ter isso, né? Chamar. A sogra veio, o evangelista se manifesta. Não. Aqui está a palavra, porque o evangelista, ele é um dom que o Senhor deu à igreja. Quer ver? É interessante, Atos 21:8 mostra o primeiro ministério evangelístico no Novo Testamento. É de um irmão chamado Filipe. Quem é Filipe? Filipe aparece em Atos capítulo 6, quando teve aquela discussão entre os irmãos, como ia assistir a igreja, assistência social. Os apóstolos falaram, não, nós vamos nos consagrar ao ministério da palavra e à oração. Vocês escolhem 7 homens cheios do Espírito Santo. E um desses 7 homens que se tornam diáconos na igreja, olha que coisa bela. O diácono é diácono ou o diácono vira evangelista? Você sabia que tem diácono evangelista? O cara é diácono, mas você não vê ele servindo as mesas. Ele está de porta em porta, ele está falando na rua, no ônibus. Eu não tenho dom evangelístico. Se você falar, eu vi um irmão, o irmão falou, vão levantar, irmão. Eu vou, mas... Ele levantou e proclamou o Senhor. Falou do Senhor. A morte de Jesus, a ressurreição. Todo mundo ficou olhando. Eu fiquei ali no ministério de oração, né? Ajudando ele. Mas o evangelista é esse aqui, ó, do capítulo 21 de Atos 8, diz assim, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos. E ficamos ali. Viu? Isso é na igreja primitiva. Então o que é necessário à igreja? Ministério de evangelização. Irmãos, tira um tempo entre os irmãos aqui. Não é loucura evangelizar não, mas tem que ter alguém que tem esse dom. Né? Não sei quem tem o ministério evangelístico, que a gente não sabe quem é, a gente não tem um... Mas tem irmãos entre a gente. Tem irmãs, sabia disso? Tem irmãs que têm dom evangelístico. E a gente precisa dar essa oportunidade, essa liberdade para que esse ministério evangelístico seja evidente na igreja. 2 Timóteo 4:5, Paulo diz assim, tu, porém, falando para Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze a obra de na obra de Deus tem a obra do evangelista. E ele diz assim, cumpre o seu ministério. Qual o ministério de Timóteo? Ele é evangelista. Se falasse para Timóteo, Timóteo, ensina a igreja em Éfeso, porque essa carta foi escrita para a igreja de Éfeso. Ele ia falar, não, Paulo, vem aqui, aluga uma escola igual você fez em Tirano e ensina a igreja. Que eu vou sair, vou para a rua. Vou bater nas portas. Então, irmãos, quando você estiver orando,
Pede para o Senhor despertar esse ministério evangelístico entre vocês. O Senhor levantar. Irmãos, quantos habitantes tem no Perequê? O que a gente tem, instrumentalidade da palavra, discipulado, irmão, se a gente sair aí, tem um monte de pessoas igual ele, irmão. Que pode ser ajudado, outros e outros e outros. Uma vez eu saí, eu não sou evangelista. Aí o irmão, não, você vai na evangelização. Eu falei, vou, vai. Eu falei, vou. Aí cheguei, aí o irmão falou, irmão, abre o braço, irmão. Como eu falei, não, bate na porta. Oi? Aí ela falou, oi, tudo bom? Você é testemunho de Jeová, né? Não, volta. Eu nem tava com a roupa. Quem faz isso é testemunho de Jeová. Aí falei, não, sou da igreja ali. Ela falou, fala. Ah, você acredita que Jesus morreu? Aí ela, moço, eu tava te esperando. Quer entrar pra... Falei, tava me esperando. Aí entrei com ela. Aí ali nós começamos um discipulado com a irmã. Hoje ela reúne com a gente. Entendeu? E eu não sou evangelista, eu nem fui evangelizar. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Deve ter pessoas orando para vocês irem lá. Só que a gente não vai. O ID é pra gente, ministério evangelístico. Não estou falando só do Billy Graham, do D.L. Moody, Spurgeon, atravessava continente. Não, irmão. Todo irmão na igreja, ministro ou não ministro, na igreja ele é evangelista. A gente deve despertar, criar um grupo até de irmãs, saber que tem irmãs que são evangelistas. Se lembra da Silvia? Uma vez a Silvia falou para mim assim, irmão Fábio, eu queria... Eu fiquei assim olhando para ela, na época. Então, irmãos, vocês que estão no ministério, descubra. As irmãs têm irmãs evangelistas. O outro ministério, que é um só, é pastores e mestres. Eles vão terminar aqui. Quem são os pastor? Eu não vou entrar no caso, no mérito, quem é e quem não é, mas eu vou falar que é necessário a igreja local que tenha um grupo de... Olha só, interessante, Atos 20 e 28, Paulo diz assim, atendei por todo o rebanho. A igreja é um rebanho. O que é rebanho? O rebanho é a figura de ovelhas, né? No rebanho tem o quê? Ovelhas. E Paulo diz assim, sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispo. Não é, Fábio? Você está falando de pastor, mas aqui está falando. A palavra, estava explicando para minha filha ali, a palavra para ser interpretada é três coisas, literalmente, historicamente e gramaticalmente. Vamos interpretar gramaticamente. Gramaticamente é o original da Bíblia. Quando você lê bispo aqui, o que vem na sua cabeça? Bispo Macedo. Todo mundo... É porque o mais famoso é o bispo católico. Não é isso. A palavra aqui não é bispo no original. A palavra grega é episcopos. A tradução deveria ser assim: atendei por vós e todo o rebanho de Deus sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores. Caiu a questão. Então não é uma hierarquia. Tem o bispo, né? Tem o pastor, tem o presbítero e tem o diácono. O bispo é a sua função, Marlon. Quando você vai visitar os irmãos, você está fazendo o quê? Supervisionando os irmãos. Não precisa chamar os irmãos de bispo. Ô bispo Marlon, se falar... né? Eu conheci um irmão que andava igual a mim. Deve ver isso aí. Aí um giro ele é pastor. Eu cheguei lá, ele estava com a roupa de pastor. Qual é a roupa do pastor? O pastor é diferente, ele não usa bermuda, ele não anda... Eu olhei e falei, gente, esse irmão jogava bola de bermuda. Ele me abraçava de... Hoje não, ele está ungido, irmão. O Senhor nos livre disso. Nós somos simples cuidadores ou supervisores da igreja, porque Paulo diz assim, para pastorear, percebe? A supervisão é o pastoreio de vocês. Quando você vai lá, o que é pastorear? E Paulo diz, não é a sua igreja, porque você não é dono da igreja, igual o Léo. Você tem algo que o Senhor delegou a você, como um mordomo. Todo pastor deve ser como que é o mordomo, garçom. Todo pastor, ele deveria carregar uma bandeja.
Já viu o garçom soberbo? Não tem, porque ele está equilibrando. Eu fui no aniversário com a minha família, eu fiquei observando. Eu falei, caramba, esse cara é o pastor. Eu falei, essa é a figura do pastor. O cara passando com a bandeira. Eu falei, se botar isso aí na minha mão, cai tudo. O cara tem uma... Irmãos, que a gente seja garçons no serviço aos irmãos. Que a gente, o que o garçom faz? Alimenta, ele não pergunta. Irmão, quer pastorear a igreja? Chama para tomar café com você. Senta com a pessoa, compra um bolo, compra um guaraná. Se não bebe guaraná, faz um suco de laranja, um suco de limão. Traz ele para sua mesa. Coloca ele no cuidado. Sirva. Porque Pedro diz assim, estão terminando, rogo-vos, pois, aos presbíteros. Ih, confundiu mais ainda. Paulo fala bispo, pastor e Pedro fala presbítero. Ué, é a mesma pessoa. O bispo é quando você supervisiona os irmãos. O pastor é quando você cuida com a bandeja e dá alimento para o Pedro. Entendeu? E quem é o presbítero? O presbítero é aquela pessoa que tem maturidade espiritual. No grego é presbíteros. Significa quem tem, alguns chamam de ancião. Quem é maduro, não é quem é velho. Ancião não é porque tem cabelo branco. Eu também já tenho cabelo branco, barba branca. Não é isso não. Você pode ter o cabelinho pretinho e ter maturidade. Então, o bispo, o pastor e o presbítero é o quê? A mesma pessoa. É a mesma pessoa. Às vezes você está mais à frente de alguns irmãos. Você tem, né, uma questão de não só supervisionar a igreja local que você está. Às vezes você vai cuidar de outros irmãos em outros lugares. Mas você não precisa ter o título de bispo, não. Você só precisa ir. As pessoas... Não, estava conversando. Quem reconhece ministro é a igreja. Por isso que você nunca vai vir aqui me ver falando quem é e quem não é. A igreja reconheceu o ministério de vocês. E Pedro diz assim, é que há entre vós eu presbítero. É Pedro. Pedro é apóstolo ou é presbítero? Responde. Os dois. Ele fala, eu presbítero como vocês, testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho, igual Paulo falou para os presbíteros de Éfeso. O rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, os irmãos já estudaram isso aqui, mas espontaneamente como Deus quer, nem por ganância, mas de boa vontade, nem dominando a igreja que foi confiada a vocês, mas antes tornando-se modelo do rebanho. Por que o pastor tem que ser mestre? Porque você tem que ensinar. Quer saber quem é pastor? Ele tem que ensinar. Ele não pode chegar aqui e falar assim. Uma vez eu fui perguntar ao irmão, dizia o pastor, e eu era jovem e eu queria entender a palavra. Quem que você busca? É o irmão que está pastoreando a igreja, não é? Cheguei lá, ele virou para mim e falou assim, Fábio, é mistério. Como assim? Não é mistério. Está aqui, 1 Timóteo 3,2, Paulo diz assim, é necessário, portanto, que é bispo, que supervisiona a igreja, o que é pastor, o que é presbítero. Paulo diz, seja apto para ensinar. Tem que ser mestre. Aleluia. Tem que ensinar a igreja. Se houver dúvida sobre a doutrina, sobre a Trindade, tem que sentar e explicar. Tem que fundamentar a igreja sobre a doutrina, sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, sobre a justificação pela fé, sobre a redenção, sobre a substituição, sobre a expiação. São termos tão conclusivos que a maioria dos cristãos desconhece. Porque eu vou falar para você. Sabe qual é a maior necessidade da igreja? São pastores mestres. Aleluia. Como eu sou grato pelos irmãos aqui. Em pouco tempo, né, a gente estava conversando, o Senhor deu maturidade para os irmãos terem um ministério de ensino. Que eu ando. O irmão não me conhece, né? Mas eu ando. Eu ando por vários lugares. E às vezes eu estou em lugares que eu não vou para hotel, eu fico na casa dos irmãos. Eu acordo 3 horas da manhã, igual eu tenho acordado aqui. Eu corro para o banheiro, dobro o joelho no vaso. Aqui é para agradecer, né? Não tem nada muito para pedir. A gente tem um monte de problema, que a gente sabe.
Mas tem que agradecer, porque tem os problemas, é porque tem ovelha. É igual, é questão de filho. Né? O Marlon ainda não tem, mas se nasceu um bacurizinho, acabou, Marlon. Você vai, ele pula, o meu chega. Ô, amor, cadê o Pedro? Tava em cima do armário. Pedro, meu Deus! Porque se tem problema, porque é a igreja mesmo. Amém? Tem criança correndo na casa, né? Fazendo bagunça, virando móvel. Então que o Senhor abençoe os irmãos, continue conduzindo. Amanhã a gente vai estar reunido de novo. Né? Pode ser no mar? Não sei. Pode ser no mar. Pra gente continuar, né? Eu tô indo embora depois do almoço. Mas já tô saindo daqui com um cargo de fevereiro. Vamos trazer um monte de criança para vocês correr atrás. Te louvamos, Senhor, nessa noite. Agradecidos por Tua graça salvadora. Tua graça para o ministério. E confessar que nos achamos como Paulo, como o menor, Senhor. Somos os menores entre os santos, mas gratos porque recebemos um mordomado, uma mordomia, uma dispensação. Temos essa bandeja de garçom para servir aos irmãos. Nos perdoa quando nos excedemos, quando não sabemos pastorear, Senhor. Nos ajuda e continua nos chamando ao Espírito Santo para o cuidado da igreja. Abençoa os irmãos no presbitério aqui, o Marlon, o Léo, o Beto, Senhor. Abençoa os irmãos no diaconato, Senhor. Abençoa, Senhor, aqui o Amadeus, o Pedro, Senhor. Abençoa os irmãos, Senhor. Também as irmãs que têm estado no ministério de aconselhamento. Senhor, supra a necessidade da sua igreja. Aleluia. Sabemos que não somos nós que colocamos nenhum irmão em nenhum lugar para pastorear, para cuidar da igreja. Aleluia. É o Senhor nessa marcha triunfal que quando ascendeu os céus e chegou lá, o Pai derramou o Espírito. Aleluia. E deu esses dons aos filhos aqui em Angra dos Reis. Amém. O Senhor abençoe o seu povo. Obrigado por esse irmão que está conosco. Ele se sinta abraçado, Senhor. Se sinta amado no nosso meio. Que o Senhor use os ministros da sua igreja, a igreja como um todo, para ajudá-lo nas necessidades. Sim, Senhor. Ajuda o irmão, Senhor. Oramos por ele, pela sua família. Não conhecemos pelos seus filhos. Pedimos a graça do Senhor sobre o teu filho nessa noite. Aleluia, Senhor. Abençoa o irmão nessa noite e que o Senhor possa acrescentá-lo na igreja de Angra dos Reis e fazê-lo um servo entre nós. Amém. O que nós pedimos nessa noite, Pai. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Falei demais não?